Del Valle, parece que a Honda está com um grande problema nesse momento, né? Com os seus motores turbo de volta à Fórmula 1 após tanto tempo, mas ao mesmo tempo existe uma luz no fim do túnel. Pode ser que nem tudo esteja perdido. Mas antes da gente chegar na Honda, Del Valle, como funciona esse novo motor turbo da Fórmula 1 atual? Oi, Sérgio, olá todo mundo. Bom, eu acho assim, como funciona qualquer turbo, na verdade, né? É bom a gente explicar a coisa de maneira, desde o começo, como que funciona. O turbo, basicamente, é você usar a força dos gases de escapamento, certo? Então, é aquela analogia que a gente já fez, né? Se você ligar um catavento ali no escapamento do carro, ele vai girar, né? E se você tiver um eixo ali nesse catavento que gire outro catavento junto, que vai empurrar o ar para dentro do coletor lá do motor, né? Então, é um jeito de você fazer uma turbina, né? Um lado dela é acelerado pelos gases de escapamento e o outro lado empurra o ar para dentro do motor. Então, quanto mais ar sai de um lado, mais você empurra do outro. Esse que é o princípio básico de qualquer turbo, desses aí que você vê na rua, inclusive. Bacana. E na Fórmula 1, eles fizeram esse mesmo princípio, né? Mas a grande sacada foi o que a Mercedes fez com o motor dela. Conta pra gente um pouquinho essa divisão das peças que a Mercedes fez. Isso, se você for pegar nos carros de rua, esses dois cataventos, tanto o que é acelerado pelos gases de escapamento, como o que empurra o ar para dentro do motor, esses dois cataventos eles são ligados, que são as turbinas, né, e o compressor. Eles são coladinhos um no outro, certo? Então, se você olhar aquele carro de desejo aí dos brasileiros, lá um Jetta TSI, ou então aquele Peugeot Turbo, etc. Esses carros todos eles têm a turbina e o compressor coladinhos um no outro. O que a Mercedes fez, aliás, o que é importante também dizer é que a Renault de Fórmula 1 e a Ferrari também são assim, o turbo e o compressor são um do ladinho do outro. A grande jogada da Mercedes, o pulo do gato que eles deram, é que eles fizeram esse eixo ali que une, né, a turbina ao compressor bem longo. Então, a turbina que roda com os gases de escapamento fica de um lado do motor e lá na outra ponta que está o compressor. Eles giram juntamente, mas dentro daquele V ali do motor, né, que é um V6, corre o eixo que gira solidário, né, com as duas turbinas. Então essa que é a grande jogada da Mercedes, é porque o compressor está lá longe, então ele não sofre esse problema de aquecimento, ele trabalha com o ar mais frio, que é um ar mais denso, que dá mais potência para o motor, você precisa de menos refrigeração, menos intercooler. Então a jogada da Mercedes de separar os dois rotores foi uma jogada de mestre, né? E além do mais, isso que chama split turbo, né? Que split significa separado, então é o turbo separado. E o que a Honda tentou fazer? A Honda, obviamente, entrou um ano já atrasada na Fórmula 1, mas já sabia da tecnologia da Mercedes. O que a Honda quis fazer com o seu motor, com a sua unidade de potência? Aí que tá, a Honda pensou totalmente fora da caixinha. Porque o que eles podiam fazer? Eles podiam fazer similar à Renault e à Ferrari, ou seja, fazer como num carro de rua, o compressor e a turbina ali coladinhos um no outro, ali perto do escapamento. Ou podiam copiar a Mercedes, que parecia a via mais lógica, né? Que era fazer o split turbo, fazer tudo separado. Num canto do motor fica a turbina do escapamento e no outro canto fica o nosso amigo ali, o compressor. Mas a Honda resolveu fazer um design ultra compacto. Eles conseguiram colocar o compressor ali dentro do espaço do V, que é um lugar ali que é mais ou menos no meio do motor. Eles colocaram o compressor. Isso é uma coisa que você não teria como fazer, porque esses compressores são grandes. Então eles mudaram a tecnologia do compressor, né? Teoricamente, o que está todo mundo achando é que eles fizeram um compressor axial. Ou seja, em vez de ser um catavento, aquele caracol que você vê, né? Quando você procura no Google lá, turbo, vai aparecer um caracol, né? É porque aquele tipo de turbo, ele é centrífugo, né? Ou seja, o ar ele gira perpendicular ao eixo que está girando o turbo. Agora, no caso desse compressor da Honda, ele é só um tubão com vários cataventos pequenos dentro. É assim que funciona, por exemplo, um motor de avião, né? Então é um tubo que ele cabe dentro daquele V ali do motor. Então o turbo ele não tá, né? O compressor no caso,
ele não está nem do lado da frente, nem de trás do motor. Então você imagine o ganho em termos de espaço que você tem, né, Sérgio? Porque daí o design pode ser ultra compacto da traseira do carro e isso tem um benefício aerodinâmico gigantesco. Mas em relação a isso, esse motor, ele pode realmente, com essa ideia, ser uma revolução, assim como foi o motor Mercedes, ou vai ser uma coisa aí de reengenharia? Essa é uma pergunta que só o tempo vai dizer, mas o pessoal, por exemplo, da Autosport britânica, que analisou isso aí, que está conjecturando esse arranjo aí do motor, eles acham que pode dar certo, porque afinal de contas, esse compressor axial, que é o que a Honda escolheu, que é uma coisa meio assim revolucionária, é o que você usa em motor de avião. E por que você usa em motor de avião? Porque ele é muito mais eficiente do que o motor, do que o turbocentrífugo, né? Porque ele acaba podendo girar em velocidades maiores, apesar de não atingir a mesma pressão. Então, só o tempo que vai dizer, mas a maioria das pessoas que mexem com isso acha que pode, a médio prazo, funcionar. Eles estão fazendo ganhos, né, Sérgio? Só que a gente não sabe se eles vão chegar no mesmo nível dos outros. Se eles conseguirem chegar numa potência parecida com o da Mercedes, sendo uma traseira tamanho zero, igual eles chamam, ou da McLaren, com certeza vai ser um carro vencedor, né?